Um dos principais motivos de não ter tido esse diálogo dentro da minha casa foi da minha mãe. Eu não julgo minha mãe por a gente não ter não ter tido esse tipo de conversa, né? Mas eu acredito que se eu tivesse, eu não teria saído de casa como saí. Igual eu já falei com vocês em casa, que namorava um rapaz, né? Desse namoro eu tinha um horário para chegar em casa, 9h30. E eu passei alguns minutos, 30 minutos a mais. E quando eu cheguei na porta de casa, vi uma corda dobrada várias vezes. E ali eu sabia que eu ia levar uma surra daquela corda, né? Com a corda. E naquele dia eu fugi de casa. Eu, por muito tempo, me julguei, me arrependi muito de ter saído de casa, porque se mais antes eu tivesse pego uma surra com aquela corda do que ter apanhado vários anos naquele casamento. E a última surra, eu disse, hoje eu saio de casa e saí apenas com as minhas roupas e a roupa das minhas filhas. Eu queria saber por que a senhora não conversava comigo sobre isso. Assim, sobre isso eu não conversava assim porque eu sentia vergonha também de estar conversando, né? Aí eu tinha assim intimidade de estar conversando sobre isso. Mas sempre eu conversava contigo para ter cuidado, né? Para não andar com gente errada, essas coisas. Aí sempre tu era boa menina quando tu era criança, né? Não andar saindo de casa, aí ficar todo tempo em casa. Tinha vezes que eu brigava assim, sai dentro do quarto, né? Dá uma volta. Aí tu ficava, não, ó, não quero sair não. Aí quando tu começou a sair, aí eu tava brigando pra tu não sair. Tu saía e dizia assim, não sai, tu teimava e saía. Aí o que aconteceu, né? Um dos principais motivos de não ter tido esse tipo de diálogo na minha casa foi porque a minha mãe, ela teve, a minha irmã com 15 anos, eu com 18. Então, ela sempre falou sobre isso, de ter tido engravidado na adolescência. Por essa falta de conversa, eu acabei que não conseguindo verbalizar muito bem as coisas que eu sinto, de muitas formas. Muitas vezes eu quis falar que situações do que eu sinto ou do que eu passei, tô achando isso ridículo. Minha primeira relação foi com 26 anos. Aí eu engravidei. E aí
Eu aprendi um pouco que eles me ensinaram, né? E o outro eu aprendi por conta. Eu fico também pensando que o sexo ele tem hora, mas a sexualidade não, né? Como tudo na vida tem momento. Tudo na vida tem momento. É como a história que a gente fala assim, né? Tudo uma hora vai chegar. Agora travou, né? Calma aí. E essa falta de conversa, não só sobre educação sexual, mas também sobre qualquer coisa, sobre sentimentos, sobre... Uma vez eu peguei o celular do meu tio, por exemplo, e lá tinha cenas pornográficas. E eu era só uma criança, não sabia o que era, né? E aí foi assim, eu acho que eu acabei sabendo de tudo. E uma das coisas que poderia evitar é o assédio, né? Porque acabei passando por isso também quando eu era criança, com 9 anos de idade, um primo passando a mão na perna ou no cabelo, tocando. Eu não sabia o que era, né? Então, não sabia como reagir, o que fazer. E daí isso me veio recentemente, tipo, caraca, eu nem sabia o que estava acontecendo. Não sabia que era errado. Não sabia que eu tinha que falar que era pra parar. Quando teu pai se separou da tua mãe, sempre eu fiquei contigo. Sempre eu fiquei muito apegada contigo, né? E tu comigo. Aí eu ia te abandonar pra quê? Jamais. Nunca na minha vida. Eu queria muito dar Maria Luísa no começo, Mas eu não ia deixar. porque eu tinha medo de eu ser igual a minha mãe. Mas depois de um tempo eu grávida da Maria Luísa, eu senti a Maria Luísa. Eu queria que eu fosse a mãe que minha mãe não fosse. Tu vai ser essa mãe. Entendeu? Minha mãe, eu sinto que eu nunca deixaria a Maria Luísa com ninguém. Nem se a Mas Maria tu Luísa vai ser essa fosse mãe. muito apegada com a Tu não vai senhora, ser, eu não. nunca Tu deixaria já é, ninguém. né? Eu queria minha filha perto de mim. Entendeu? Sei. Muitas famílias elas têm muita dificuldade para conversar sobre isso. Eu acho que é um tema que é importante, é um assunto importante para ser conversado, mas a gente percebe que as famílias elas não conversam. A gente não sabe se é por medo. Acho que as pessoas, os pais, né, não sabem quanto que isso é precioso. Tipo, sentar e conversar, ter uma conversa não só sobre sexualidade, mas sobre o dia a dia, criar aquela intimidade, né, com o filho. Confiança, né? Confiança. Aí não tem como você chegar nesse assunto. Porque, assim, é um assunto meio que delicado, né? Porque acho que a sociedade ainda é muito frio a isso, muito fechada. Mas eu acho que não deveria ser, não. E aí, assim, como a gente sempre conversou, a sexualidade ela não é só o ato sexual. Não. Porque o ato sexual, como a gente sempre conversou, uma hora Vai acontecer. igual eu já disse para vocês, vocês podem contar comigo para tudo, para qualquer assunto. Não esconder de mim nada. Eu vou ouvir vocês. Se for preciso também levar uma bronca, vai levar. Mas que a gente tenha essa abertura em casa, tenha essa conversa. Por isso que eu digo para vocês, não escondam nada de mim. Se não achar que aquele ali é o momento adequado, o lugar, o dia, mas que tenham essa abertura. Eu já deixei isso bem claro para vocês. Muitos pais, né, pelo convívio que eu tive, de outros colegas e tudo, não conversam por medo, de fato, de... Vão lá e vão conversar sobre meu filho, sobre sexo, eles vão lá fazer. E não é assim, gente. Eu acho que se você sentasse com seu filho, tirasse todas as dúvidas, porque tem dúvidas. Eu acho que é falta dele não ter sido ensinado. Ninguém ensinou, ninguém disse, ninguém abriu, deu abertura para falar sobre isso.
Pensei em uma mensagem de texto, só que ia ficar com menos significado do que deveria ser. Aí então eu resolvi escrever a carta, porque não ia conseguir falar. Tanto é que eu entreguei e já saí, tipo, meio que chorando já. Ela leu e falou que já imaginava. E que tava tudo bem. Minha mãe, ela não é esse tipo de pessoa que tem preconceito, assim. Ela não é homofóbica. O problema mais era das influências, então eu me preocupava. Eu contei isso na carta para que ela, de alguma forma, entendesse. E como eu me sentia com garotas. Eu falei isso pra ela. Eu coloquei isso na carta. Então a senhora queria me passar aquilo que sua mãe não passou. Que não passou, que a minha mãe não me passou, né? Aí eu passo isso para vocês. O que eu não aprendi com a minha mãe, eu passo para vocês, né? O que eu aprendi. Ela fez o que ninguém fez por ela. Ela está ensinando a nós e pretende que esses ensinamentos a gente passe para frente para os nossos filhos. A única palavra que eu defino tudo isso é orgulho. Pela criação que a senhora me deu, também muito pelas atitudes do meu pai que eu já vi, pelo que tudo que a senhora já me contou. Creio que no futuro vou ser um cara que não vou fazer parte da estatística de um pai ausente, de um péssimo marido, mas como um cara que vai honrar a sua criação e toda a educação que a senhora me deu, futuramente que posso fazer diferente. E vai fazer diferente. Vai fazer diferente, sim. Eu creio no seu potencial como filho e como homem. Eu não quero esperar para conversar sobre isso com minha filha. Desde ela nova, eu quero, assim, aconselhar ela. Eu quero falar tudo, não ter vergonha. Eu quero falar para ela não engravidar nova como eu, para ela continuar a vida dela estudando, para ela ter um futuro bom. Eu vou aconselhar minha filha a melhor coisa do mundo. Sexualidade é a nossa forma de se expressar e estar no mundo, através das nossas interações, através da nossa afetividade, através do conhecimento dos nossos corpos, dos nossos desejos. Então envolve identidade, envolve questões culturais, questões sociais. Não se restringe apenas ao ato sexual, embora, seja muito mais difundida a questão do ato sexual. 25% das famílias, dos pais, costumam orientar seus filhos sexualmente. Isso significa que apenas 1 em cada 4 estão obtendo essa informação dentro de casa, contrapondo-se ao fato de que a palavra mais buscada, tanto verbalmente quanto de forma digitada, é o sexo, ou seja, os jovens, os adolescentes têm manifestado uma curiosidade a respeito da temática que eles não estão encontrando resposta dentro de casa. Existe a dificuldade de falar sobre esse tema e discorrer sobre esse assunto, principalmente no seio familiar. As estatísticas comprovam que quando os pais orientam seus filhos de uma forma saudável, funcional, os filhos têm uma tendência a entrar mais tardiamente na vida sexual. Muitas das vezes os pais também colocam apenas na escola esse papel de educador. No entanto, na família,
que tem que ser lançada as bases dessa orientação e dessa educação. Uma das maiores dicas que a gente pode dar com relação à sexualidade é: pais, se aproxime do seu filho, conheça o seu filho, saiba o que seu filho pesquisa, né? Então, conhecer o amar, né? Porque às vezes o filho que não é amado em casa, ele vai procurar um amor na rua, né? E esse amor que ele procura, às vezes é de uma forma inconsequente.